E o decreto de emergência por causa da seca vai ser renovado mais uma vez e o governo está refazendo a lista de municípios incluídos. Da redação, quem traz as informações para a gente ao vivo é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia, muito bom dia a todos. Olha, a definição sobre quais municípios vão ser incluídos na renovação do decreto de emergência acontece nesta semana. Em todo o Rio Grande do Norte, são 153 cidades em situação de emergência por causa da seca, equivalente a 91% dos municípios potiguares. Desse total, 123 cidades vêm sendo abastecidas pela Operação Carro-Pipa. 9 municípios enfrentam situação de colapso no abastecimento de água e outros 36 estão em sistema de rodízio. Com o decreto de emergência, os municípios incluídos podem solicitar a Operação Carro-Pipa para o abastecimento de água, renegociar dívidas com os bancos e receber milho subsidiado pela Conab. Desde 2012, o governo do estado vem reeditando a calamidade pública em função da estiagem prolongada. Com relação aos reservatórios, a notícia mais recente diz respeito ao açude Gargalheiras, que está com apenas 0,2% da capacidade. A Caerne anunciou que o volume de gargalheiras só é suficiente para abastecer as populações de Currais Novos e Acari por mais uma semana. No dia 7 de setembro, a captação para esses dois municípios será encerrada. E para não deixar as cidades desabastecidas, a companhia vai ativar poços de captação já perfurados e perfurar novos poços. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Sônia, a situação é crítica e o problema fica ainda maior quando a gente pensa que 2016 tem seca. É trágica a situação e não erra quem disser que estamos vivendo talvez um dos piores períodos, historicamente falando, em relação aos recursos hídricos. São 3 anos de seca e a cada ano se agravando com essa perspectiva que você ressaltou, Mariana. Segundo os estudiosos, o El Niño deve piorar em 2016 e se hoje nós temos esse problema gravíssimo, daqui a um ano a se repetir, a se confirmar esse prognóstico negativo, a situação fica extremamente difícil se não existir algo diferente do que até hoje tem sido feito. Nesse momento a gente tem 3 áreas extremamente comprometidas pela falta d'água. A primeira é a água para o consumo humano. Alguns municípios recebendo água para beber a distâncias muito grande, essa água levada por carro-pipa, adutoras de engate rápido, e a água se acabando, se recorrendo cada vez mais aos grandes reservatórios, como por exemplo a barragem Armando Ribeiro Gonçalves, que já está tendo um controle. Mossoró tem um certo limite em receber água da Armando Ribeiro Gonçalves. E os outros reservatórios praticamente sem condições. Aí tem também um outro setor, que é o da fruticultura. A ANA, Agência Nacional de Água, ela já está controlando o fornecimento de água, comprometendo a produção de grandes e médios produtores. Já estão tendo aí com o racionamento de água, algumas empresas até desistindo e demitindo pessoas. Então essa questão da fruticultura, que é um setor economicamente muito forte no Rio Grande do Norte há muitos anos, hoje está em crise. Então tem a água do abastecimento humano, a da fruticultura e também a água do rebanho, a água do pasto, que a gente vê há uma informação aí de redução de mais de 40% do nosso rebanho, que era superior a 1 milhão de cabeças de gado, e que está hoje reduzida praticamente a metade. Para alimentar esse gado, tem o milho da Conab, que é outra crise que vem se arrastando há 4 anos. Nesse momento, por exemplo, 2 municípios deixaram de receber o milho, João Câmara e Caicó, acentuando a crise aí no alimento do gado. E esse milho serve também, além de alimentar o gado, para alimentar suínos, aves. Tem que ter um controle também, para que um que recebe muito milho não repasse o milho para o amigo, ou até mesmo intermedia. Tem que ter uma eficácia no fornecimento do milho e no controle do uso desse milho. Porque agora, talvez o problema da fruticultura e do milho para o gado se agudize com a entrada dos assentamentos nesses 2 setores. Se está fazendo racionamento para a fruticultura, da água
para médios e grandes produtores, e ainda não chegou nos assentamentos, mas já há uma reação de assentamentos aí nervosos, que se mexer na água, a situação complica. E em relação ao milho, a gente vê agora, além daqueles produtores que através do milho mantinham o seu rebanho fornecendo leite para o governo do estado, para o programa do leite, com essa decisão do governo de metade continua com aqueles que estavam fornecendo e a outra metade fornecida especialmente pelos assentamentos e aquelas famílias que têm o seu gado, esse pessoal também vai ter que receber o milho. E é muito importante, antes que tenha um problema social, o governo federal e principalmente o governo estadual organizarem esses três setores: o abastecimento humano, o fornecimento de água para a fruticultura e agora o fornecimento do milho por conta da falta d'água, nesses 2 próximos anos pelo menos, para, nessa mudança do programa do leite, também não gerar um problema mais grave da falta d'água com o agravamento de um problema social envolvendo os assentados.